Bom pessoal, como prometido, aqui está a aula de revoluções de 1830. Eu vou postar prontamente depois a aula de revoluções de 1848. Vou tentar postar outras aulas também, porque eu não vou conseguir dar aula essa quarta-feira, né? Então, pessoal, como eu disse para vocês em aula, esse tema não é muito recorrente nos vestibulares atualmente. Os vestibulares que podem chegar a cobrar isso são os vestibulares da Unesp e Unicamp, que são mais específicos em relação ao conteúdo de humanas. Mas como eu prometi para vocês que eu ia fazer o vídeo, então tá aqui. Bom, pessoal, retomando primeiro o que aconteceu, né? Depois do fim da Era Napoleônica, nós temos o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que foi aquela reunião entre os reis europeus para restaurar o absolutismo em toda a Europa, com base nos princípios de legitimidade e do equilíbrio europeu. Legitimidade no sentido de voltar às dinastias que governavam antes da Revolução Francesa para o trono, e no equilíbrio europeu no sentido de fazer com que as maiores potências da Europa tivessem um poder militar e econômico semelhante para que nenhuma sobreposse sobre as outras e não houvesse conflitos na Europa. Bom pessoal, uma retomada só rápida. Então nós temos uma Europa que as dinastias estão governando, os reis dos respectivos países estão no poder. Você tem também um certo equilíbrio europeu por meio da anexação de territórios, né, pelas potências. Bom pessoal, eu falei para vocês que a Revolução Francesa foi muito importante no sentido de superar ideologicamente o antigo regime em si. Nós temos o iluminismo agindo com muita força, reforçado também pelas ideias liberais, principalmente pelos burgueses que tinham o ideal de liberdade econômica, o que ia favorecer muito eles. E essas ideias estavam fervilhando na Europa, apesar do fim da Revolução Francesa. Então você tem a imposição do absolutismo na Europa, depois do fim da Era Napoleônica, pelo Congresso de Viena, mas você não tem mais um ambiente propício a receber a essas ideias absolutistas. Então o ambiente da Europa já estava meio antagônico ao antigo regime em si. E foi por isso mesmo que essa imposição do antigo regime não foi muito à frente. Em 1820 mesmo você já vai ter revoluções em países como a Grécia, Portugal e Espanha. Pessoal, lembrando que essas bandeiras não são as bandeiras respectivas do período, eu coloquei elas aqui simplesmente mais para reforçar o lado dessa revolução que é importante, que é o nacionalismo. Talvez essa seja a característica mais importante que o vestibular possa cobrar de vocês sobre essas revoluções, que é o caráter nacionalista desses movimentos, né? Eu vou explicar mais à frente com detalhes. Bom pessoal, tem também o fato de que o movimento de independência nas colônias na América também reforçaram teoricamente esse contexto geral, que o absolutismo estava ultrapassado, né? Você tem vários países tornando independente, inclusive o Brasil nesse período, né, 1822, o Brasil se torna independente. Bom pessoal, agora falando mais sobre a revolução em si, como eu já falei para vocês em outras aulas, essa revolução vai colocar por fim as ideias absolutistas, ou seja, definitivamente o absolutismo nunca vai voltar com a força que tinha antes. Você vai finalmente ter a hegemonia burguesa na Europa. Evidentemente que o liberalismo também vai ter um papel muito importante nisso. E reforçando aquele caráter que eu falei para vocês, que é o sentimento nacional, ou seja, o nacionalismo começava aqui a surgir, as pessoas de um certo reino começavam a perceber aquela pessoa que morava próximo dela como um irmão de nação, pensando na nação realmente como uma mãe de todos, e você começava a criar um sentimento nacional, um sentimento de adoração pelo seu país, adoração pela pátria. E esse sentimento vai ser muito importante, principalmente nas aulas que eu já passei para vocês, né, que é de unificação da Alemanha e da Itália, que eram territórios que estavam fragmentados e que vão se unir mais à frente. E outra coisa importante pessoal, notar que essas duas revoluções, tanto a de 30 quanto a de 48, que eu vou falar na próxima aula, elas tiveram um foco de radiação na França, muito semelhante. A Revolução Francesa começou na França, e a França, teoricamente, vai fazer uma estimulação ideológica para que todos os países também isso aconteça, né?
Na Revolução Francesa, evidentemente que isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer uma revolução generalizada na Europa, como falei para vocês, foi somente na França, mas a Revolução Francesa, no seu período, estimulou muitos movimentos emancipatórios ao longo do globo, né? Mas aqui agora, com essa Revolução de 1830, você vai ter a França como uma irradiadora do movimento. Depois que a França começar a aderir a esse movimento, você vai ter a Europa inteira também aceitando, né, tipo, as ideias liberais e indo a favor, né, da Revolução Burguesa, e a favor basicamente de estabelecer o liberalismo como algo concreto politicamente. E aí agora, né, eu vou falar mais precisamente sobre o que aconteceu na França em 1830, né, que foi a propulsora de todos os movimentos emancipatórios na Europa no momento. Bom, pessoal, é importante lembrar que Luís XVIII de Bourbon, ou seja, a restauração dos Bourbon no poder depois da Era Napoleônica, né? E Luís XVIII, ele estava no trono da França, né, em 1830. 1830 não, pessoal, perdão, ele estava após o período napoleônico, e ele vai tentar conciliar os princípios aristocráticos, ou seja, os princípios do absolutismo, com as conquistas básicas da Revolução Francesa. Ou seja, ele vai perceber que ele não podia simplesmente assumir o trono da França e acabar com todas as conquistas, entre aspas, que a Revolução Francesa trouxe. Pelo menos as conquistas básicas ele teve que manter para realmente não ruir o país. Ele manteve a liberdade de pensamento, ele manteve o culto liberado, né, para qualquer religião, ele manteve a liberdade de imprensa, e o mais importante talvez tenha sido ele manter a igualdade jurídica e a inviolabilidade da propriedade privada, que era uma coisa evidentemente que os burgueses queriam, né? Então ele jogou para os dois lados, ele foi um rei bem equilibrado, não sofreu tanta contestação assim. E no mesmo período em que ele governava, você já tinha um conflito entre três correntes diferentes, três correntes, quando eu digo três correntes políticas diferentes, principalmente no Congresso Nacional francês, né? Você tinha os ultra-realistas, que eles buscavam recuperar os privilégios perdidos em 1789, ou seja, eles visavam basicamente acabar com a igualdade jurídica, voltar com que os nobres tivessem privilégios, pensões, entre outras regalias que a nobreza tinha. E você tem os republicanos e bonapartistas, que eram liberais na sua essência, queriam liberdade política, econômica, aquela liberdade clássica que nós sempre falamos, e os constitucionalistas, que pediam respeito estrito à Constituição feita, a Constituição que Luís XVIII tinha outorgado no período. Não é importante muito decorar esses três nomes aqui, apenas citando realmente o que estava acontecendo nesse período. E você tem a ascensão de Carlos X após a morte de Luís XVIII. E Carlos X era irmão de Luís XVIII, mas ele não era um rei tão habilidoso assim. E ele era um rei que tendia muito mais ao lado absolutismo do que aquele lado mais contido que Luís XVIII tinha. Então o governo dele vai ser marcado por vários ataques às correntes liberais, e ele vai tentar impor leis altamente reacionárias no sentido de contra o liberalismo. Ou seja, ele queria, mesmo como exemplo, né, tá aqui não é importante decorar, evidentemente, colocar uma indenização plena à nobreza pelos bens confiscados durante a Revolução, que era algo evidentemente absurdo. Mas ele tentou colocar essa lei em vigor, o que já mostra o caráter não liberal desse rei. Para piorar a situação, os liberais eles vão ganhar as eleições do Legislativo, evidentemente, a eleição de deputados. Eles vão ganhar essa eleição por ampla maioria, e Carlos X vai ficar irritado com esse acontecimento, e ele vai ter uma reação muito exacerbada. Ele vai suprimir a liberdade de imprensa, e o mais importante, ele vai dissolver a Câmara dos Deputados, que era o Congresso francês, e vai convocar novas eleições. Ou seja, se eu não ganhar a maioria dos deputados para poder controlar a Câmara, eu vou simplesmente dissolver a Câmara e convocar novas eleições, que evidentemente foi uma atitude que ia ter reação da população, né? Porque foi uma atitude incabível, porque ele não era mais monarca absolutista. A França, nesse período, como eu falei para vocês, era uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei ele governava assim, ele tinha poder executivo, mas ele tinha que responder diante da Constituição e diante da Câmara dos Deputados. Você vai ter uma reação imediata em Paris, a população vai erguer barricadas contra
basicamente as tropas reais, eles vão conseguir derrotar as tropas reais e vão obrigar o rei a fugir de Paris, o que mostra o grande poder novamente, o poder militar, né, o poder paramilitar na verdade, da população, né, de Paris, da França no geral. E evidentemente, como aconteceu na Revolução Francesa, você vai ter a burguesia tomando a frente das decisões políticas. A burguesia vai simplesmente aproveitar daquela força paramilitar popular e vai tomar a frente nas decisões políticas, né, com o apoio do povo que não era letrado, não tinha a mínima condição de tomar decisão política no momento. Então a burguesia vai assumir a continuidade da monarquia. O porquê disso foi porque eles poderiam basicamente controlar a ideologia do rei que ia ficar lá, porque eles escolheram um novo rei, eles não seguiram nenhuma dinastia que havia reinado na França, e o rei escolhido ia ser Luís Felipe de Orleans. Ele era um burguês na sua essência e ele foi apelidado de rei burguês porque, além de ele ser um burguês em si, ele também, evidentemente, atendeu os interesses dos seus colegas burgueses, né? Ou seja, ele aderiu a uma liberdade econômica muito grande, o que ia favorecer o enriquecimento dos burgueses na França, né? Que era tudo que a burguesia queria. Então, basicamente, você tem a Revolução de 1830 sendo uma revolução burguesa na sua essência. Por quê? Porque vai basicamente fazer com que você coloque um rei burguês, né, no trono da França, e esse rei burguês permita que os burgueses basicamente comandem o Estado francês ao seu bel prazer, ou seja, para enriquecer mais ainda os burgueses. Agora eu vou citar algumas repercussões na Europa, que também não são importantes, decorar na sua essência, né? Essa onda liberal que a França vai gerar, né, depois que a França tiver a revolução, você vai ter essa onda liberal alastrando por toda a Europa. Você vai ter a Bélgica se separando da Holanda, né, que eram basicamente dois países sob o mesmo comando. É importante também falar que a Holanda, ela teoricamente fez uma guerra de independência contra a Espanha lá atrás, no tempo, ou seja, era um território bem grande ali que se tinha em cima da França, ao norte da França, né, que a Bélgica fica lá, né, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Você vai ter a Bélgica separando a Holanda, e você vai ter a Rússia também precisando abafar uma revolta nacionalista na Polônia. Lembrando que nesse momento a Rússia tinha incorporado a Polônia, não é importante saber disso de cor, mas a Rússia, como potência, tinha anexado o território da Polônia ao território russo, e a Polônia vai ter essa revolta nacionalista. Pessoal, é importante aqui frisar não sim o que aconteceu, mas a questão nacional. É muito importante isso, se lembrar. A Bélgica basicamente se tornou independente, ou seja, a Bélgica virou uma nação. Evidentemente, para você fazer um movimento emancipatório no sentido de se libertar de um território, de se libertar de um reino, você vai ter que ter o caráter nacionalista. E aqui na Polônia aconteceu a mesma coisa, a Polônia basicamente querendo se libertar da Rússia, perdão. E aqui, continuando essa onda liberal, na Itália, como eu falei para vocês na aula de unificação da Itália, você vai ter os Carbonários, que era aquela sociedade secreta que tentava fazer a unificação da Itália. Eles vão conseguir, por meio de diversas lutas, impor uma constituição no reino das Duas Sicílias, que era o reino que ficava lá no sul da Itália, que era um reino muito retrógrado ainda. E você vai ter também a Espanha e os Estados Alemães. Quando eu falo Estados Alemães, estou falando da Prússia e os diversos estados que existiam na Confederação Germânica. Eles vão basicamente lutar todos por colocar uma constituição, ou seja, limitar o poder dos reis absolutistas que estavam no governo naquele período, né? Ou seja, você percebe basicamente que a Revolução de 1830 tem duas frentes. Tem a frente nacional dos países que queriam se tornar independentes de outras potências, e você também tem a luta pela população em si para conseguir uma constituição, para conseguir limitar o poder do rei. Basicamente, são todas medidas liberais, ou seja, foi uma revolução essencialmente liberal, uma revolução essencialmente burguesa. Mas, como a revolução começou na França, né, a princípio, é a parte mais estudada, Revolução na França, o que é importante lembrar é que a burguesia basicamente chegou ao poder de forma hegemônica. Tinha um rei com interesses burgueses lá, e esse rei evidentemente quer permitir que aconteça liberalismo econômico, liberalismo político, o que ia favorecer muito a burguesia no geral, né? Bom, pessoal, é isso.